Gênesis capítulo 20, diz assim o texto da palavra do Senhor: Partindo Abraão dali para a terra do Neguebe, habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Disse Abraão de Sara, sua mulher: ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não havia possuído, por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse: é minha irmã? E ela também me disse: ele é meu irmão? Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Respondeu-lhe Deus em sonho: bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso. Daí o ter impedido eu de pecares contra mim e não permiti que a tocasses. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta, e intercederá por ti e viverás. Se porém não lhe a restituíres, sabe que certamente morrerás tu e tudo que é teu. Levantou-se Abimeleque de madrugada, chamou todos os seus servos e lhes contou todas essas coisas, e os homens ficaram muito atemorizados. Então chamou Abimeleque a Abraão e lhe disse: que é isso que nos fizeste? Em que pequei eu contra ti para trazeres tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? Tu me fizeste o que não se deve fazer. Disse mais Abimeleque a Abraão: que estavas pensando para fazeres tal coisa? Respondeu Abraão: eu dizia comigo mesmo: certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. Por outro lado, ela de fato é também minha irmã, filha de meu pai e não de minha mãe, e veio a ser minha mulher. Quando Deus me fez andar errante da casa de meu pai, eu disse a ela: este favor me farás. Em todo lugar em que entrarmos, dirás ao meu respeito: ele é meu irmão. Então Abimeleque tomou ovelhas e bois, e servos e servas, e os deu a Abraão, e lhe restituiu a Sara, sua mulher. Disse Abimeleque: a minha terra está diante de ti, habita onde melhor te parecer. E a Sara disse: dei 1000 siclos de prata a teu irmão, será isto compensação por tudo quanto se deu contigo, e perante todos está justificada. E orando Abraão, sarou Deus Abimeleque e sua mulher e suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Vamos orar. Senhor amado, como é bom estar diante do Senhor, reunidos em culto solene, prestando a Ti, ó Deus, toda a honra, glória, louvor, adoração que são devidos ao Teu nome. Que neste momento, Pai, em que a palavra será pregada, que o Senhor venha falar ao nosso coração. Como povo do Senhor, nós precisamos ser instruídos, precisamos da voz do Supremo Pastor falando conosco, nos mostrando o caminho que devemos andar. Ajude-nos a viver para a Tua glória, para o Teu louvor, alimentando-nos com Tua palavra, gravando-a no nosso coração, a fim de não pecarmos contra o Senhor. Te damos graças por tudo em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, há uma expressão bastante usada no meio cristão, no meio evangélico, bastante comum, talvez você tenha ouvido algumas vezes cristãos falando em relação a outros, dizendo que ali está um grande homem de Deus, ou um grande servo de Deus. Alguns pastores, quando vão pregar em algum lugar, são inclusive anunciados dessa forma: fulano de tal, um grande homem de Deus. E essas expressões, infelizmente, demonstram que facilmente nós invertemos
as coisas e não olhamos a questão dos homens por uma perspectiva que a Escritura analisa. Se você olhar, por exemplo, para a vida de Abraão, Sara, e não só eles, vários outros, você vai ver que a Escritura destaca estes homens, lá no capítulo 11 de Hebreus, como homens de fé. Pela fé, Abraão fez isso, pela fé, a própria Sara concebeu, pela fé, e por mais que aquela chamada galeria da fé cite o nome de vários personagens da Escritura, o objetivo do escritor aos Hebreus não é destacar os personagens em si, mas destacar o objeto da sua fé. O que eles fizeram por causa do objeto da sua fé, por causa do Senhor Deus em quem eles criam. E as histórias registradas na Escritura são exatamente para tributar a Deus toda honra, glória e louvor. E quando nós olhamos para os homens e apontamos para os homens como homens de fé, nós indevidamente acabamos por tirar de Deus a glória que é devida somente a eles. Na Escritura não há espaço para engrandecimento do homem. Nós estamos olhando para a vida de Abraão, que é chamado de o pai da fé, e vimos o quanto o pai da fé era fraco, pecador, o que demonstra para nós que a questão da fé não é se ela é grande ou pequena, mas em quem repousa a nossa fé. É por isso que quando Jesus ensinou aos seus discípulos sobre um assunto bastante difícil de se lidar no dia a dia, que foi o perdão, e disse: se o seu irmão pecar contra ti e vier arrependido, perdoa, e se 7 vezes no mesmo dia ele vier e disser: eu estou arrependido, perdoe. Os discípulos disseram: aumenta a nossa fé. E o que Jesus disse foi: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês serão capazes de grandes coisas. O que Jesus estava enfatizando ali é que não era o tamanho da fé que importava, mas em quem temos crido. E é isso que você percebe na história do patriarca Abraão, as narrativas bíblicas servindo para mostrar a grandeza de Deus e não do homem. Mais uma vez você vê a fraqueza de Abraão aqui nesse texto. Lembra que Abraão foi chamado para ser uma bênção para todas as nações. Sai da sua terra, da sua parentela, vai para a terra que eu vou te mostrar, de ti farei uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E o que você percebe na narrativa a respeito de Abraão, é que como nós, Abraão, por vezes demonstra grande fé, veja a expressão, no Senhor, confia em Deus, confia nas promessas, e por conta de confiar nas promessas, faz coisas acertadas. Mas por outras vezes Abraão titubeia na fé, e todas as vezes que ele esquece a promessa de Deus, ele age de forma errada. O episódio anterior, narrativa do capítulo 19, você vê um episódio bastante aterrador, porque Deus havia constatado a inhospitalidade da cidade de Sodoma e Gomorra, e o problema do pecado ali, da homossexualidade, resolveu destruir toda a cidade, salvando Ló e a sua família. No capítulo anterior você havia percebido Abraão intercedendo por aquela cidade onde estava o seu sobrinho Ló. Ele começa então a interceder, dizendo: se o Senhor, se tiver 50 justos, se tiver 45, 40, 30, 20, 10, se tiver justos ali, o Senhor vai destruir os justos por causa dos ímpios. Deus destrói a cidade, mas livra o justo Ló, aquele que crê em Deus, aquele que foi justificado por causa da sua fé. Mas mesmo na família de Ló, você vê o problema do pecado, quando as filhas de Ló embebedam o seu pai, se deitam com seu pai, a fim de suscitar uma descendência para Ló, e elas fazem isso por conta do costume daquela terra. Após então ser salvo
pelo Senhor e ser alvo da misericórdia de Deus, estas moças pecam contra Deus. O que nós vemos então nas narrativas é, por mais que sejamos justificados mediante a fé, nós ainda carecemos de ser sustentados pelo Senhor, porque se não é Ele a nos sustentar, facilmente nós vamos para outros caminhos, tomar outros rumos. Perceba então que a narrativa volta-se para Abrão, e você vê aqui novamente Deus tratando o coração incrédulo de Abrão. Como é que você percebe isso na narrativa do texto? Você percebe de imediato que aqui no capítulo de número 20, tanto Abraão como Sara estão temendo não a Deus, mas a homens. Veja o que enfatizam os versos 1, 2 e depois do 11 ao 13. Diz assim: partindo Abraão dali para a terra do Neguebe, habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Disse Abraão de Sara, sua mulher: ela é minha irmã. Assim pois Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Vai lá no verso 11. Respondeu Abraão: eu dizia comigo mesmo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. Por outro lado, ela de fato é também minha irmã, filha de meu pai, e não de minha mãe, e veio a ser minha mulher. Quando Deus me fez andar errante da casa do meu pai, eu disse a ela: este favor me farás, em todo lugar em que entrarmos dirás a meu respeito, ele é meu irmão. Se você lembrar lá de trás, lá no capítulo 12, logo depois que Abraão saiu da sua terra e da sua parentela, a primeira coisa que ele fez ao chegar no Egito foi mentir a respeito de Sara. Naquele momento, Sarai, ela ainda não tinha o seu nome mudado. E por que Abraão fez isso naquela ocasião? Ele temeu por sua vida. E nós vimos ali naquele episódio que o que levou Abraão a tomar esse tipo de atitude foi exatamente descrer da promessa. Qual promessa? Eu vou fazer de você uma grande nação, você vai ter muitos filhos. Se isso é verdade, se Deus cumprirá a promessa de dar muitos filhos a Abraão, segue-se que Abraão precisa estar vivo, ele não vai morrer. Não há motivo de temer a morte, porque se Deus vai dar a ele uma grande nação, ele precisa estar vivo. Só que ele não crê nisso, só que ele se esquece disso. Ele só vê agora o perigo iminente: eu posso ser morto, então diga que você é minha irmã. Ele é repreendido por Deus naquele episódio. Mas aqui, ao chegar ao Neguebe, depois de tantas outras coisas, depois de Deus várias vezes ratificar a promessa, dizer em várias ocasiões: eu vou te estabelecer uma grande nação, eu vou te dar uma terra, eu vou te dar um filho, o que esse homem faz mais uma vez é esquecer disso tudo e temer a homens. Não há temor de Deus aqui, há temor aos homens. Em vez então de se apegar às promessas de Deus, ele mesmo resolve se precaver. Ele dá um jeito de se defender e de salvar a sua vida. Agora veja que ironia que acontece aqui no texto. Veja lá no versículo 11 o que Abraão está dizendo: eu dizia comigo mesmo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão. Veja o que está dito aqui por Abraão. Quando não há temor de Deus, o que decorre disso é pecado. Quando o homem não teme a Deus, ele peca. Se não há temor de Deus aqui, eles vão me matar. Abraão não teme a Deus e faz o quê? Peca. Ele mente. Ele ficou com medo daqueles homens quebrarem o 6º mandamento, e ele quebrou o 9º. Não dirás falso testemunho. Por qual razão? Mesma. Ele ficou com medo de Abimeleque. Ele achou que a sua vida estava nas mãos daquele homem. E é por isso que você vê aqui Abimeleque confrontando Abraão no seu pecado.
E ele está afirmando categoricamente o seu temor. De novo, verso 11: certamente não há temor desse lugar, eles me matarão por causa da minha mulher. Eu vou morrer, não tem outra forma das coisas caminharem aqui. Quando eles olharem para Sara, muito bonita por sinal, porque o tempo todo ele está com medo de eles tomarem Sara dele, eles vão me matar. Abraão está com medo, Abraão está temeroso. E há outro problema ainda, porque ele está sendo confrontado por Abimeleque. Ele responde dizendo: olha, ô Abimeleque, eu pensei que quando eu chegasse aqui, por vocês não temerem a Deus, vocês iam querer me matar. Mas veja o que ele faz no verso de número 12. Respondeu: por outro lado, ela de fato é minha mulher, minha irmã, filha de meu pai e não de minha mãe, e veio a ser minha mulher. Ao ser confrontado, ele diz: olha, eu de fato estou com medo, é por isso que eu disse que ela era minha irmã, mas olha, lá no fundo, ela de fato é. E era verdade, sim, era verdade. Ele casou com a sua meia-irmã, mas ele não ficou com medo por ser ela sua meia-irmã, mas por ser ela sua esposa. E ali então, ele estava negando exatamente isso. Diante de Abimeleque e da confrontação do seu pecado, ele tenta justificar a sua atitude, dizendo: não, eu só omiti o fato dela ser minha esposa, mas eu falei uma verdade, ela é minha irmã, é verdade isso. E alguns cristãos acham que de fato a omissão não é problema, né? O problema é só mentir. Quando você omite, não há problema algum. Mas não é isso que a Escritura está demonstrando. E a razão, lá no fundo do coração, para ele fazer exatamente isso, era não confiar em Deus. Porque se ele confiasse em Deus, ele diria: ela é minha mulher, e ponto final. E Deus vai me guardar, e Deus vai fazer de mim uma grande nação, junto aqui com a minha esposa. O problema é que ao ser confrontado, ele arruma justificativas. É o primeiro a fazer isso. Adão, o que foi que você fez? Ao invés de dizer: pequei contra o Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. A culpa no fundo é do Senhor, porque eu estava aqui sozinho, não tinha nem mulher. A mulher que o Senhor me deu e eu pequei. A culpa era de Deus, a culpa era da mulher, a culpa só não era de Adão. Diz aí o povo, um ditado que se a culpa é minha, eu coloco ela em quem eu quiser. Esse é um ditado que o pessoal usa, e você vê na prática que é algo sendo verdadeiro. Eles não assumem a culpa, eles lançam a culpa sobre outros. A culpa é do Senhor, a culpa é da mulher. E você, mulher, por que você fez isso? Foi a serpente. E Abraão, por que você fez isso? Não, na verdade, olha só, eu só omiti, mas ela é verdade, ela é minha irmã. O tempo todo você vê homens se justificando dos seus pecados. Agora, essa mentira estava combinada de longo tempo. Veja o verso 13: quando Deus me fez andar errante da casa do meu pai, eu disse a ela: este favor me farás, em todo lugar em que entrarmos dirás a meu respeito: ele é meu irmão. O negócio é o seguinte, Sara, você é minha esposa, mas para todos os efeitos, irmã. Vamos evitar problema? Ele assume a mulher como marido, mas ele não quer a responsabilidade, tampouco ele quer correr riscos em nome da sua esposa. É por isso que, por não querer correr risco, por duas vezes, Abraão expõe a sua esposa a ser violada por outros homens. Porque lá atrás o rei fez isso, tomou a esposa dele e levou para casa. E aqui Abimeleque fez a mesma coisa.
O esposo que deveria cuidar da sua esposa, a entrega. Por quê? Porque não confia em Deus, porque tem medo de Abimeleque, porque acha que será morto. Por temer a homens mais do que a Deus, Abraão novamente coloca sua esposa em risco, novamente falha na sua missão de ser uma bênção para todos os habitantes da terra, porque ao mentir a respeito da sua esposa, Abimeleque toma Sara, e o que Abimeleque vai receber de Deus é maldição em vez de bênção. Deus vai repreender Abimeleque, e será assim conosco. Talvez seja por isso que você tem o texto lá no Novo Testamento, onde Jesus pergunta: você crê nisso? E a resposta é: creio. Me ajuda na minha falta de fé. Porque por mais crentes que sejamos, meus irmãos, dia após dia, nós duvidamos de Deus, das suas promessas, do que Ele estabelece. Por mais que cantemos como cantamos nessa noite, incomparáveis são tuas promessas para mim, mas nós vivemos por elas. Eu tinha um amigo que dizia que algumas coisas cantadas são uma beleza. O problema é vivermos de forma coerente com aquilo que nós professamos como fé, com aquilo que nós cantamos do fundo do nosso coração. E enquanto nós estamos aqui neste mundo, nós estaremos o tempo todo sujeitos a tentações, onde o nosso coração será colocado à prova e onde nós teremos que mostrar a quem nós tememos. Se nós tememos a Deus, faremos o que é correto. Se nós deixarmos o temor do Senhor de lado e começarmos a temer os homens e as circunstâncias, fatalmente as atitudes serão erradas, serão pecaminosas, não honrarão a Deus. Não fosse pelo Senhor, Abimeleque teria sido prejudicado pela mentira de Abraão. Ele teria sido punido. Nós vamos ver já já o que acontece no decorrer do texto. E é por isso que nós precisamos estar o tempo todo lembrando a nós mesmos, ao nosso coração, de que nós precisamos temer somente ao Senhor. Isso é algo que nós precisamos nos lembrar, porque nós esquecemos muito fácil disso. Quando Jesus comissionou os seus 12 discípulos, lá no Evangelho de Mateus capítulo 10, Ele enviou estes homens com a missão de pregar o Evangelho. Vocês vão pregar, mas tem o seguinte: vocês vão correr o risco de morrer por pregar. Esse é jeito de comissionar alguém. Vá lá pregar o Evangelho, eles vão querer matar vocês por pregar o Evangelho. Faça um teste desse com o seu filho. Fale assim, vai lá na escola e faça isso, dê qualquer ordem, e os seus amigos vão querer machucar vocês se vocês fizerem isso, e ver se seus filhos vão querer fazer. Mas é isso que Jesus está dizendo. Vocês precisam pregar o Evangelho. Agora é o seguinte: os homens vão pegar vocês, levar para o tribunal, filhos vão entregar pais, e vocês serão odiados de todos por minha causa. O que viria ao coração dos discípulos nesse momento? Medo. E aí Jesus diz o quê? Não temais. Não tenham medo dos que podem matar o corpo e não podem matar a alma. Vocês precisam temer aquele que pode fazer perecer no inferno tanto o corpo quanto a alma. E o que Jesus está dizendo é: eu enviei vocês como ovelhas para o meio dos lobos. Fiquem tranquilos, eu estou no controle de tudo. Então não tenham medo não, façam o que eu estou mandando. Se os discípulos lembrassem disso, eles estariam bem. Se os discípulos por um momento entendessem que eles estavam nas mãos dos homens, eles iriam pecar. Resultado, depois que Jesus é preso, a pergunta é simples: você estava com eles, Pedro? Nem conheço esse homem.
O mesmo Pedro que havia dito, sabe o quê? Todo mundo pode negar, menos eu. Aí ele sai dali, mas você estava com ele? Não, eu não conheço esse homem. Ele corre para o outro lado, você estava com ele? Não, mas eu não conheço esse homem. Pedro tem medo da morte, mais do que medo do Senhor. Porque Jesus havia dito, não tenha medo dos que matam o corpo, tenham medo do que pode matar o corpo e a alma. Temam a mim, não temam a homens, não temam as circunstâncias, e as nossas atitudes erradas são decorrentes de temor de homens ou temor de circunstâncias. Se você quer ser sempre bem visto, você nunca vai dizer não para ninguém, por exemplo. Você conhece pessoas assim, que não conseguem dizer não? Fulano tem um coração grande, ele nunca consegue dizer não. Por trás desse coração grande, possivelmente há o desejo de ser aprovado. Se eu disser não, não vão gostar de mim. Se eu disser não, as pessoas não vão querer contato comigo. Se eu disser não, não é um coração grande, é um coração egoísta. É um coração que quer ser aprovado. E aí às vezes fala sim para tudo, até porque está errado. Pessoas que são unanimidade são um grande problema, creio eu. Porque é impossível você conseguir agradar todo mundo o tempo todo sendo coerente. É impossível. Para agradar todo mundo o tempo todo, você tem que ser um camaleão. Você tem que agir de acordo com a circunstância. Você tem que falar o que as pessoas querem ouvir. Mas o que leva alguém a fazer assim? Medo de ser reprovado, medo do que vão pensar de mim, medo do que podem fazer comigo. Se você quer ser bem visto, muitas vezes você vai deixar de levantar a sua voz diante do que está errado. Para quê? Cada um com o seu problema. Eu não vou me meter nisso. Deixa para lá. Se você quer um bom emprego e acha que para isso você precisa bajular, concordar com o erro, você está temendo a homens. Mas se eu não fizer isso, eu nunca vou ser promovido. Mas se eu não agir dessa forma, eu nunca vou sair do lugar. Eu estava conversando com um advogado um dia e ele falou assim: pastor, é impossível ser advogado e não falar mentira. Eu falei: então, amigo, arruma outra profissão, se você quiser ser crente. Veja, eu falei para ele baseado no que ele que me disse, certo? Foi ele que afirmou que é impossível ser advogado sem falar mentira. Bom, se é impossível, você não pode ser crente e ser advogado. Eu sei que não é impossível. Eu só estava vendo onde estava o coração dele, ou tentando mostrar a ele onde estava o coração dele. Você quer mais ser advogado ou você quer ser mais ser crente? Escolha aí o que você quer. E tem muitas pessoas agindo dessa forma. Você quer que o seu cônjuge trate bem e para isso mente, não fala a verdade, inventa histórias, tanto marido quanto mulher. Quer que os seus filhos o amem e não os corrige, não faz aquilo que a Escritura diz para fazer. Porque se eu disciplinar o meu filho, pastor, ele não vai me amar. Então você escolha quem que você quer agradar, se é o seu filho ou se é o Senhor. Veja que cada uma dessas atitudes tem como fundo temor de homens, temor de circunstâncias. Tudo isso é expressão de temor aos homens. E para a glória de Deus, irmãos, nós precisamos buscar forças nele para agir de forma correta, justa, piedosa. É possível isso? A história registra isso. E o bom da história bíblica é que ao mesmo tempo que ela mostra o pai da fé tendo medo dos homens e tomando atitude errada, ela mostra 3 jovens que não tiveram medo de Nabucodonosor e disseram: pode jogar a gente na fogueira, se Deus quiser ele pode nos livrar, mas se ele não quiser, nem assim.
pode nos lançar na fogueira. E por que eles conseguiram agir dessa forma? Porque eles estão olhando para o Senhor. O Senhor é maior do que Nabucodonosor, e nós tememos ao Senhor. Devemos também cuidar, porque as nossas atitudes pecaminosas, atitudes tomadas por egoísmo, por aquilo que as pessoas vão pensar de nós, para nos proteger, pode prejudicar outras pessoas. Uma vez eu estava conversando num estudo bíblico sobre fazer o que é correto. Você é testemunha de um crime, você viu, e a polícia chega e diz: tem alguém aqui que viu o crime? Você fica quieto. Eu não vou me meter com isso. Para que eu vou me envolver com essa situação? E aí, com medo de morrer, você fala uma mentira. Não vá lá depor a respeito do que matou. Mas pastor, a nossa lei é muito complicada, o rapaz não vai ficar preso, ele vai vir aqui para querer tirar satisfação. Eu sei que tudo isso existe, mas nada disso justifica a nossa omissão, porque nós não estamos na mão de ladrões, nós não estamos na mão de malfeitores, nós estamos nas mãos do Senhor. Então, por medo de ser prejudicado, eu não posso prejudicar a outros, como fez Abrão aqui. Abimeleque vai me matar, mentiu, deixou Abimeleque levar sua esposa, e Deus foi contra Abimeleque. Mas veja mais, você vai ver na história Deus intervindo na situação. Do verso 3 ao verso 7. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não havia possuído, por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse: é minha irmã? E ela também me disse: ele é meu irmão? Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que fiz isso. Respondeu Deus em sonho: bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso, daí o ter impedido eu de pecares contra mim, e não te permiti que a tocasses. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, pois ele é profeta e intercederá por ti, e viverás. Se porém não lhe restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo o que é teu. Sempre que os homens falharem, Deus permanecerá firme. Sempre que o homem quebrou a aliança, Deus permaneceu fiel à aliança, porque o pecado do homem, qualquer coisa que você faça, não vai frustrar nunca o plano de Deus. Porque o que está em jogo aqui, meus irmãos, não é simplesmente Abrão e a sua família. O que está em jogo aqui é a linhagem do Messias. O que está em jogo aqui é a grande nação que Deus estabelecerá a partir de Abraão. Então, quando Abimeleque toma a esposa de Abraão, o que está em jogo é exatamente o povo de Deus e a linhagem do Senhor Jesus Cristo. Apesar então da infidelidade de Abraão, o Senhor se mantém fiel ao seu plano, ao seu propósito, a sua palavra intervém na situação. Como que ele faz isso? Ele aparece em sonho a Abimeleque, como nós lemos, e diz: você será punido de morte, porque você tomou a mulher de um outro homem, porque você tomou a esposa do patriarca. E aí o texto diz aqui que Abimeleque ainda não tinha se deitado com Sara, e ele então argumenta com o Senhor, dizendo que só havia tomado Sara porque ele não sabia. Não foi ele mesmo que disse? E não foi ela mesmo que confirmou? Agora, o Senhor vai matar até um inocente, e isso não lembra para você o capítulo 19, não? Onde a justiça de Deus é estabelecida ali, e o próprio Abraão vai dizer a Deus: Senhor, o Senhor é justo, o Senhor vai matar, junto com os injustos, o pessoal que é justo? Longe do Senhor fazer isso. E Deus falou: não, eu não sou não,
eu não vou matar justo com injusto não. Então se você achar esse grupinho aí que você quer, pode deixar, eu não vou destruir ninguém. E aqui Abimeleque está fazendo o mesmo. Ele está apelando à justiça de Deus. O Senhor é justo. O Senhor vai me matar por causa disso? E o que você vê depois disso é o seguinte: primeiro, Deus sendo misericordioso com o casal que não está acreditando nele, Abrão e Sara, porque é Deus quem impede Abimeleque de se deitar com ela. Veja que na resposta de Deus é exatamente isso que ele diz para Abimeleque. Veja lá: bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso, daí eu ter impedido você de deitar com ela. Foi Deus quem impediu Abimeleque, não foi o coração bom e gracioso de Abimeleque. Deus impediu. Não sabemos por como, não sabemos a circunstância, não sabemos o que aconteceu, nós sabemos o que não aconteceu. O que não aconteceu foi ele ter tomado Sara. Por quê? Porque Deus impediu. Ele foi misericordioso com aquele casal mentiroso, porque Abrão mentiu e Sara manteve a mentira. Lembra de um casal assim no Novo Testamento? Que o homem mentiu e a esposa manteve a mentira? Ananias e Safira. Ananias vai lá, entrega o dinheiro da venda do terreno e morre. Morre por quê? Porque ele havia dito que entregaria todo o dinheiro, reteve parte do valor, concordou ali com a mulher, e Deus o matou. Daí a pouco vem a mulher, e a pergunta é feita para a mulher: é o seguinte, você vendeu por tanto isso aí? Eu vendi por isso. Ela manteve a mentira de Ananias, daí ela ter morrido também. Aqui estes dois mentiram, pecaram, Deus foi misericordioso. Lá Deus foi justo, e Deus seria justo ao matar Abrão e Sara aqui também, mas Deus manteve a sua palavra. É por meio de Abrão e Sara que virá o povo de Deus, que virá o Redentor, que os planos serão cumpridos. Você vê Deus sendo misericordioso com Abimeleque, com o próprio Abimeleque, porque Deus reconhece a sinceridade de Abimeleque. Eu sei que foi por isso, eu vi a sinceridade, por isso eu impedi você de pecar. Você vê Deus chamando Abrão à sua responsabilidade. Como é que você vê isso aqui no texto? Veja o que Deus fala para Abimeleque, versículo 7: agora pois restitui a mulher ao seu marido, pois ele é profeta. Não parece não, mas ele é. Ele é profeta e intercederá por ti e viverás. Sabe o que Deus está fazendo aqui? Lembrando a Abraão qual é a sua missão. Lembrando a Abraão que ele precisa ser uma bênção para todas as famílias da terra. O que Deus está fazendo aqui agora por meio de Abimeleque é chamar Abrão à responsabilidade. Abrão é profeta, vá lá, restitua e ele vai interceder por você. E Deus dá chance a Abimeleque de consertar a situação. Vá lá e restitua. Ok, você fez errado, não continue errado. Vai lá e devolve a mulher para o marido dele, para o marido dela. Devolva. Deus então está atuando em toda a situação. E a bênção de você ver isso aqui é saber que Deus está o tempo todo envolvido com o seu povo, envolvido com você, comigo. Até mesmo quando nós nos atrapalhamos na nossa vida, deixamos de confiar nele, tomamos caminhos errados, Deus está ali. Deus atua, Deus corrige, Deus repreende, Deus nos traz de volta aos caminhos do pacto. E nós precisamos ouvir mais a voz de Deus por meio da palavra, porque é pela escritura que Deus vai nos direcionar. A diferença é que agora Ele não vai ficar dando mais sonho para você,
Ele não vai ficar aparecendo para você à noite em sonho, dizendo o que você tem, o que você não fazer. Aqui está o direcionamento. E é por isso que Jesus repreende os fariseus: errais por não sonhardes? Não. Vocês erram porque Deus não apareceu a vocês em sonho? Não. Vocês erram porque vocês não conhecem a Escritura e nem o poder de Deus. É aqui que Deus fala com você. Não é isso que Hebreus diz? Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Sabe como é chamada a Escritura no Novo Testamento? A palavra de Cristo. Não é assim que Paulo chama a Escritura? Porque a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. É aqui que você ouve a Deus. Então não espere nos momentos em que você fizer alguma coisa errada, se envolver em caminhos errados, Deus te dá um sinal, você botar um novelinho lá para molhar, um anjo vir bater na sua porta. Olhe para a Escritura, ouça o Senhor, ouça muitas vezes ser duro por meio da palavra, ouça, porque Deus continua falando com o seu povo e direcionando o seu povo agora pela palavra. Louve a Deus, porque Ele não te deixa sozinho. Você pode até achar que está, e você pode até agir como se estivesse, mas o Senhor não o abandonou. Ele não falha em sua palavra, e Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. É por isso que você precisa lembrar da sua grande responsabilidade, tal qual a de Abraão. Deus disse a Abraão que ele seria uma bênção para todas as famílias da terra. Como é que Jesus disse isso aos discípulos no Novo Testamento? Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. É assim que vocês vão ser bênção para todas as famílias da terra. E é por isso que nós precisamos nos portar como crentes, agir como crentes, a fim de que pessoas sejam abençoadas por meio de nós. A maior intervenção feita por Deus, Ele continua intervindo, foi dando um basta definitivo à inimizade que tínhamos com Ele. A história tortuosa em que Adão nos meteu, a intervenção de Deus quando Adão pecou e esse pecado se estendeu até nós, foi enviar o seu único filho, dando para morrer em nosso lugar. Mantenha os olhos fixos no autor da redenção, porque Jesus é a intervenção de Deus em um mundo caído, a fim de restaurar todas as coisas para Ele mesmo. Mas volte ao texto. Depois disso, Abrão vai ser repreendido pelo Senhor. O Senhor corrige aqueles a quem ama, do verso 8 ao 10. Levantou-se Abimeleque de madrugada, chamou todos os seus servos e lhes contou todas essas coisas, e os homens ficaram muito atemorizados. Então chamou Abimeleque a Abraão e lhe disse: que é isso que nos fizeste? Em que pequei eu contra ti, para trazeres tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? Tu me fizeste o que não se deve fazer? Disse mais Abimeleque a Abraão: que estavas pensando para fazeres tal coisa? Imagine a vergonha. O homem chamado para ser uma bênção para todas as nações da terra, é chamado agora por um homem ímpio, que o repreende e diz: que negócio é esse? Por que você se portou dessa forma? Meus irmãos, ser repreendido pela palavra de Deus é algo duro. Ser repreendido por um ímpio, porque Deus usa ímpios para fazer isso muitas vezes, envergonhar os seus filhos, fazê-los ver os caminhos que eles estão tomando, e é isso que Abimeleque está fazendo. Que negócio é esse? Abimeleque exorta Abraão: onde é que você estava com a cabeça? Você não pensa antes de fazer as coisas, não? É isso que ele está falando lá no verso 10,
que estava pensando para fazer tal coisa? Você tem que pensar no que está fazendo. Abraão é repreendido por um ímpio, e provavelmente ao ser exortado pelo ímpio, Abraão precisa se lembrar da razão do seu chamado. Eu sou chamado para ser uma bênção para todos os habitantes da terra. Deus repreende os seus filhos quando estes pecam contra Ele. Louve a Deus por isso, porque lá no escritor, na carta aos Hebreus, o escritor aos Hebreus vai dizer que isso é prova de que Deus te ama. Deus te ama. Se Ele não te amasse, não te tratasse como filho, Ele não te repreenderia. Não é isso que diz lá? Que filhos há que o pai não corrige? Mas se estáis sem disciplina, é porque vocês são bastardos e não filhos. Mas foi duro, né? Graças a Deus pela dureza do Senhor. Você percebe isso, quando você lembra das repreensões do seu pai e da sua mãe lá atrás, e fala assim: foi pouco, foi bom para mim. Hoje, porque na época era o quê? Na época eu não queria saber da minha mãe mais, do meu pai, não quero saber de ninguém. Mas hoje, por temor, por achar que os filhos não vão mais gostar deles, os pais deixam de disciplinar, porque o filho diz assim: eu te odeio, você é o pior pai do mundo. Você esperava o quê depois de você corrigir o seu filho? Você esperava o filho dizer: graças a Deus pelo meu pai, que fez o que Deus mandou e me disciplinou para o meu bem. Esqueça. Toda disciplina, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao final, produz fruto. Na hora é raiva mesmo. Na hora o filho vai ficar bravo. Ele vai achar que de fato você é um pai ruim, uma mãe ruim. Do mesmo jeito que às vezes nós achamos que Deus é ruim. Deus está pesando muito a mão em mim. Por que Deus está fazendo isso comigo? Porque Ele te ama. E se Ele te ama, Ele repreenderá todo filho a quem Ele quer bem. Se você viver de modo digno do Evangelho, você não precisa ser chamado a atenção. Se você viver de forma irrepreensível, você não precisa ser chamado a atenção. Não é essa a qualidade que o presbítero precisa ter no Novo Testamento? Irrepreensíveis. Mas se você se torna digno de repreensão, você vai ser repreendido, ainda que você seja aquele homem a quem Jesus disse: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Porque quando este homem se tornou digno de repreensão, Paulo chamou a atenção dele na frente de todo mundo. Pedro. Porque Deus amava Pedro, e porque Deus te ama, e porque Deus me ama, e porque Ele forjará em nós o caráter de Cristo. Então preste atenção à sua vida, pois às vezes vamos ser exortados por ímpios, por andarmos de modo diferente daquilo que nós professamos. Agora, abra sua Bíblia lá na Epístola de Pedro, e veja como que esse Pedro, que foi repreendido por Paulo, escreveu mais para o fim da sua vida. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, verso 11: amado-vos, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Preste atenção, Pedro está dizendo, como é que vocês vão andar entre os ímpios? No que eles falam contra vocês, eles precisam ser contraditados, olhando a forma como vocês agem e verificando que é exatamente de acordo com o que vocês pregam. E ele continua: sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor,
quer seja ao rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto de malícia, mas vivendo como servos de Deus, tratai a todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom em cordato, mas também ao perverso, porque isto é grato. Que é grato? Que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus, ou seja, por fazer o que é correto. Você está sofrendo por fazer o que é correto? Feliz é você. Veja o que Pedro vai dizer: pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, suportais com paciência. Se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Aplique essa história de Abraão. Abraão agora está sofrendo a repreensão do ímpio. Por quê? Porque ele foi injusto. Tem que receber mesmo. Qual vantagem há nisso? Nenhuma. Mas se Abraão tivesse se portado de forma justa, e ainda assim tivesse sofrido nas mãos de Abimeleque, ele seria um bem-aventurado, como foi Sadraque, Mesaque e Abednego, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. É assim que nós precisamos nos portar. É fácil? Lógico que não. Nós só conseguimos andar assim por causa do Espírito que habita em nós, porque Deus é conosco, porque Ele caminha conosco, porque Ele está conosco todos os dias. Por último, Abraão é abençoado. Verso 14 ao 18, volte lá. Então Abimeleque tomou as ovelhas e bois, servos e servas, e os deu a Abraão, e lhe restituiu Sara, sua mulher. Disse Abimeleque: a minha terra está diante de ti, habita onde melhor te parecer. E a Sara disse: dei 1000 siclos de prata a teu irmão, será isso compensação por tudo quanto se deu contigo, e perante todos estás justificada. E orando Abraão, sarou Deus Abimeleque, sua mulher e suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Abimeleque já tinha começado a experimentar a punição de Deus, as mulheres tinham se tornado estéreis, mas agora Deus trata com o seu servo, com Abraão. Abraão é exortado pelo incrédulo, e mais uma vez ele vai experimentar a bondade do Senhor. Ele não merece, mas o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, o Senhor é gracioso. E de forma semelhante ao que aconteceu lá no capítulo 12, Deus novamente usa o episódio em que Abraão pecou para enriquecer Abraão. E de novo eu preciso enfatizar: Deus não está premiando o pecado de Abraão, Deus está abençoando Abraão a despeito do pecado de Abraão, e dizendo a ele: eu não vou te tratar como você merece, você vai ver que eu sou bom. E da mesma forma que eu falei quando eu falei lá no capítulo 12, eu falo agora, antes que alguém pense assim: mas isso é injustiça para com Abimeleque. Não, Abimeleque merece ser punido também, ele é ímpio, ele é inimigo de Deus. A diferença de Abraão e de Abimeleque é que Abraão está justificado, Abimeleque não. Abraão crê no Messias, Abimeleque não. É isso que faz a diferença aqui. Não é que Abraão é justo e Abimeleque é injusto, ou que Abraão é melhor do que Abimeleque. São dois pecadores, um que creu na promessa do Messias e outro que não. É só por isso que Deus está abençoando Abraão, por causa de Cristo. Não é porque ele merece, é pelos méritos de Cristo.
E uma das frases usadas aqui no texto é uma frase interessante, porque diz o seguinte: ele chama Sara, veja lá, dei 1000 ciclos, verso 16, dei 1000 ciclos de prata a teu irmão, será isso compensação por tudo quanto se deu contigo, e perante todos está justificada. Na verdade, em outras palavras, ele está dizendo assim: ninguém pode falar mais nada a respeito de você, eu estou sendo justo com você. Mesmo Sara, que manteve a mentira, dizendo: ele não é meu marido, ele é meu irmão. Saiba que é isso que Cristo faz com você. Ele paga o preço pelo seu pecado, ele te justifica. Você pode até ter pecado, mas perante todos você está justificado. É por isso que Paulo pode dizer: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem pode levantar um A aqui contra Sara? Ela está justificada. Quem pode levantar um A contra os eleitos de Deus? Deus os justifica. É por isso que nós não precisamos temer, sabendo que nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós fomos justificados. Cristo pagou o preço do nosso pecado. Cristo cravou na cruz toda a maldição que seria contra nós. Cristo, apesar de nós, nos oferece vida abundante. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Então tenha certeza de que ao ser disciplinado pelo Senhor, isso redundará em bênção. E é por saber que Cristo te justificou que você pode entender que todas as coisas cooperam para o seu bem, para aqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. E descanse, Deus sempre cumprirá os seus planos. Como eu disse lá no começo, não há espaço na Escritura para falar em grandes homens de Deus, ainda que este homem seja o pai da fé. O pai da fé se mostra aqui tão incrédulo quanto nós muitas vezes somos, mas o tempo todo a Escritura fala de um grande Deus, que amou o mundo e deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E é por amar o seu povo e os seus que ele tratou o coração de Abraão e o seu pecado. É por amar você que ele trata você no seu pecado. É por ser fiel à sua palavra que ele intervém na história a fim de que o plano de enviar o seu filho se concretize, porque Cristo virá dessa linhagem. E o Cristo que vem dessa linhagem, aquele que te redime, enxerga os seus temores. Ele sabe muito bem que muitas vezes você teme muito mais os homens do que a Ele. Ele sabe também que você muitas vezes teme muito mais as circunstâncias do que a Ele. Ele continua intervindo na sua vida. Ele continua mostrando a você que a sua vida está nas mãos dEle. A promessa dEle foi: das minhas mãos ninguém pode tomar. Creia nisso. Saiba que Ele está com você. Saiba que apesar dEle conhecer todos os seus temores, Ele trata você com misericórdia. Porque até o pecado do temor que nós temos diante de Deus está cravado na cruz. Ele pagou esse pecado também. É por isso que Ele pode olhar com misericórdia e continuar nos abençoando. E enquanto estivermos nessa caminhada, meus irmãos, nós continuaremos a ser tratados pelo Senhor como filhos amados. Muitas vezes
vai doer. Mas isso é misericórdia e graça. Isso é porque aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Que Ele nos faça olhar para o Redentor, e que ao olhar para o Redentor venhamos a lutar contra os nossos pecados. Caso você peque, você tem um justo advogado diante de Deus. Recorra a Ele. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda injustiça.